com muita satisfação que estamos aqui gravando entrevistas para o projeto Narrativas de Sacramento, que é uma iniciativa da Associação Companhia Movimento Cênico, que busca valorizar os artistas, escritores, compositores, o cenário cultural em geral de Sacramento. Hoje nós estamos aqui com o professor Dimas da Cruz Oliveira, professor, escritor, e eu gostaria de ouvir um pouco da sua história. Fala seu nome completo, onde você nasceu. Primeiramente queremos saudar a todos, deixar aqui o nosso cumprimento, o nosso prévio agradecimento por essa oportunidade. Eu nasci numa cidadezinha próxima, chamada Conquista, e foi lá que, pouco a pouco, embora as circunstâncias da minha infância, da minha vida não favorecessem, que eu encontrei os caminhos da intelectualidade. E agradeço muito ao movimento cênico por essa oportunidade, de expor um pouco das minhas ideias, dos meus horizontes intelectuais, dos meus ideais. São oportunidades raras, porém muito importantes, que contam para o desenvolvimento desse mesmo trabalho. E conta um pouco da sua trajetória como escritor, como você iniciou, como foi seu acesso à literatura, Nós sabemos que Conquista é uma cidade pequena. Como que foi esse início? Olha, na verdade, esses inícios, para mim mesmo, são algo misteriosos, porque eu não havia qualquer estímulo, eu não tive qualquer estímulo externo, mas pouco a pouco eu fui descobrindo essa vocação. Os livros me fascinavam, me deixavam muito interessados. Para mim, a leitura, a capacidade de ler foi como que a descoberta de um novo mundo. Eu me lembro até hoje do primeiro livro que eu consegui ler, da primeira história, e de repente um horizonte imenso se descortinava diante dos meus olhos. Mas assim, a origem, o porquê dessa vocação, nem eu mesmo sei explicar. Sei lá, é algo que me deixa intrigado e fascinado ao mesmo tempo. Os livros sempre me falaram como se fossem algo de vivo, como se eu estivesse conversando com alguém e não simplesmente lendo, não simplesmente uma leitura. Muitas vezes, já desde a minha infância, eu tive a impressão de estar reencontrando, revendo pessoas, lugares, cenas, fases da história que eu já conhecia de um certo modo, como se tratasse não de um encontro, mas de um reencontro. E eu mesmo não sei explicar qual a origem dessa sensação, dessa impressão de estar reencontrando algo que eu já conhecia. Eu consegui descobrir com muita dificuldade, com muita travessura de criança. Descobri um guarda-roupa, em cima de um guarda-roupa na minha casa, algumas revistas guardadas numa cesta antiga e a Bíblia. E embora eu não entendesse praticamente nada do texto, o texto me atraiu muito. Então a Bíblia foi, por assim dizer, a minha primeira leitura formal. E isso me marcou muito. Mas é como eu estou dizendo, algo assim de impressionante para mim mesmo. Como, o porquê, eu não sei responder, eu não sei explicar. E acesso a outros idiomas, como que foi? Porque você é poliglota, como que você estudou? Então, isso aí já foi bem mais tarde, já na minha adolescência, que despertou plenamente. Sempre achei fascinante o mundo das línguas estrangeiras, que aliás eu nem considero também como estrangeiras, porque apesar de todas as dificuldades, as dificuldades técnicas, uma vez que eu nunca tive acesso a nenhum curso formal e nem a professores, então apesar dessas dificuldades técnicas, eu me sinto ambientado nestas línguas.
elas falam ao meu coração como se fosse a minha própria língua, como se fosse a minha língua pátria, mesmo quando eu não as compreendo plenamente. A entonação, a poesia que está contida em cada uma dessas línguas, a filosofia, o fato de que elas representam como que outras janelas, diferentes janelas abertas sobre o horizonte da nossa humanidade, tudo isso sempre me atraiu. A primeira língua que me fascinou inteiramente foi o latim, né? Que eu conhecia apenas algumas expressões através do meu melhor amigo de infância, que foi o cônego José de Melo Rezende, um padre já idoso que vivia em Conquista e que tinha estudado na Itália. Eu ouvia encantado as histórias que ele me contava sobre a Itália, os ambientes, as igrejas, os palácios, as ruínas da Roma antiga, as bibliotecas. Tudo isso me deixava encantado. E tal como falamos logo no início, era como se eu já conhecesse, é interessante, era como se eu estivesse num ambiente familiar quando ele me falava da Itália. Não sei mesmo, repito, né, explicar. Depois do latim eu me interessei pelo espanhol, né, que ele também me orientou muito, traduzindo frases isoladas que eu via nos livros. Eu ainda não fazia o estudo sistemático. O estudo sistemático só veio mais tarde, do latim, primeiramente, e depois de algumas línguas modernas, né? E, sobretudo, do grego, pelo qual eu também sou apaixonado, o grego antigo. E aí você estudava sozinho a partir do acesso a essas obras em outro idioma? Como que aconteceu esse processo? Então, o meu estudo, como o meu interesse maior é pela literatura, eu insisto muito nisso. Lógico, é interessante a comunicação. É muito bom você poder se comunicar numa língua estrangeira. Mas o meu interesse maior é pela literatura. Eu comparo muito a língua falada com a superfície. Eu não sei se essa comparação seria correta, né? É uma imagem que eu tenho comigo. Eu comparo a língua falada com a superfície do mar e a literatura com as profundezas do mar. Então, por mais fascinante, por mais interessante, por mais majestosa que seja essa superfície, as profundezas é que ocultam os maiores segredos, né? Então, em cada língua estrangeira eu vejo um acesso à literatura, a literatura que é oferecida naquela língua. Eu sempre busquei evitar esse conceito superficial de polilalia, né? Polilalia seria a forma erudita de falar sobre um poliglota, né? Eu sempre procurei evitar assim, a imagem de um poliglota superficial, né? Sei lá, uma pessoa que fala, sabe falar bom dia, boa tarde, eu te amo em 18 ou 20 línguas. Eu não acho isso interessante, eu não busco isso. Eu busco me aprofundar nas poucas que eu conheço, né? As dificuldades técnicas foram muito grandes, seja pela dificuldade natural, né, da língua, seja pelo fato de eu não dispor de professor. O professor, ele abre caminho. É como se você estivesse numa selva intrincada, uma selva tropical emaranhada, e o professor conhecesse os trilhos, conhecesse os atalhos, né? Então o autodidata, ele tem que enfrentar essa selva sozinho. Mas, por outro lado, o resultado me deixava sempre muito feliz. Eu acho assim que cada frase que você aprende, mesmo a frase aparentemente mais simples, já é uma vitória, já é uma conquista, né? Então, no estudo dessas línguas, eu tive sempre em mente um pensamento profundo de Aristóteles, né? Aristóteles, essa figura maravilhosa da história humana, né? Eu sempre tive um pensamento de Aristóteles que diz assim: amargas são as raízes do estudo, porém docíssimos os seus frutos.
né? Então, quer dizer, as dificuldades que a gente enfrenta para aprender uma língua estrangeira são compensadas através dessa satisfação, né? E eu sempre procurei conversar quando conheço nativos. Como eu sou tagarela por natureza, sempre que eu encontro nativos de qualquer uma dessas línguas que me interessam, eu procuro, como nós dizemos, né, puxar conversa, jogar conversa fora, né, bater um papo, né? Eu nunca perco a oportunidade. Uma vez que o acento native speaker, da pessoa que tem aquela língua como língua mãe, o acento é insubstituível, né? A gente só vai captar as tonalidades exatas da língua ouvindo, né, uma pessoa que fala aquela língua desde o berço. Então eu nunca perco qualquer oportunidade de falar com pessoas que têm essas línguas como língua mãe, como Muttersprache, como se diz em alemão, né? Muttersprache. La madrelíngua, né? Então, isso me ajuda muito. E aos poucos a gente vai progredindo, né? O período que eu morei em São Paulo, para mim, foi muito importante, muito mesmo. Eu frequentei a capela francesa, a capela da comunidade francesa, assistia à missa, né? Sempre como um verdadeiro abelhudo, né? Um verdadeiro intruso. E ousado, né? O que me dá essa ousadia é a vontade de aprender, porque normalmente eu não sou ousado, mas pela vontade de aprender. Então eu comecei a frequentar esses ambientes, como é o caso então da capela francesa, o caso da igreja alemã, né? Da Friedenkirche, a Lutheranische Kirche de Santa Amaro, onde no começo você é visto com uma certa desconfiança, mas aos poucos você vai conquistando essa confiança, né? Principalmente se você começa a falar na língua dessas comunidades, né? O europeu ele não faz uma amizade rapidamente, prontamente como nós. Ele sonda você primeiro. Ele faz uma sondagem e ele não vai se entregando como nós, né? Nós brasileiros temos essa espontaneidade única, original, eu acho. O europeu não. Em Minas mais ainda, né? Em Minas mais ainda, no interior mais ainda. Mas depois que você captou a confiança do europeu, ele se abre. Você pode confiar nele como amigo, né? Então, tudo isso me ajudou com o aprendizado das línguas. Dimas, e me fala um pouquinho da sua formação acadêmica e da sua história com Sacramento, né? Qual que é essa vivência, suas memórias de Sacramento, como que você teve acesso à cultura aqui em Sacramento? Então, respondendo à primeira pergunta, eu sou um autodidata por natureza. Descobri, né, como já disse, descobri esse encanto da leitura sozinho. E a partir daí comecei a caminhar sozinho. O autodidata tem vantagens, né, e desvantagens. As desvantagens são as dificuldades, sobretudo as dificuldades técnicas. E outra coisa também, a questão da formalidade. Muitas vezes eu ouvi, no decorrer do meu trabalho intelectual, eu ouvi a famosa pergunta, o senhor é doutorado em quê? Em que área? E aí eu tenho que responder com sinceridade, eu não sou doutorado em nenhuma área. Muitas vezes essa pergunta e essa resposta encerravam a conversa, era o fim da conversa. Então essa é uma desvantagem do autodidata, né? E a vantagem é o encanto das descobertas, né? O prazer das descobertas, a liberdade. A liberdade, você tem total liberdade de estudar aquilo que lhe interessa no momento que lhe interessa, no momento em que você está interessado, né? Então, essas são as vantagens, né?
Com isso, devido ao fato de eu ser autodidata, eu não segui a carreira de professor universitário. Até hoje não pensei nessa possibilidade, porque todas as vezes que eu planejei fazer um curso de pós-graduação e chegar até o doutorado, logo no caminho eu me desviei, né? Logo, o primeiro apelo intelectual me seduz. Seja na forma de uma nova língua, seja na forma de uma bibliografia. Eu começo a estudar a bibliografia formal e logo eu me deixo fascinar por uma outra bibliografia que não tem nada a ver com o tema a ser tratado, o tema a ser estudado. Sei lá, por estranho que pareça, uma certa laziness, uma certa preguiça que às vezes me acomete, né? A vontade. Em francês se diz j'ai envie de ne rien faire. Eu tenho vontade de não fazer nada. Em italiano se diz el dolce far niente, né? Aquela doçura de você ficar de pernas pro ar e não fazer nada. Muitas vezes eu sou acometido pelo desejo do dolce far niente. Então, tudo isso me impediu de seguir uma carreira acadêmica normal, uma carreira acadêmica como professor, né? Como professor universitário. Respondendo à segunda questão, são os chamados acasos, que eu nem sei se seriam propriamente acasos. Ao concluir o curso ginasial na minha cidade, eu fui a São Paulo passear. E quem sabe ir embora, né? Eu sonhava conhecer a capital, curioso, conhecer a USP, as bibliotecas, os museus da capital paulista ou paulistana. Então o que acontece? Não deu certo. E também um sonho, a possibilidade de ir para Belo Horizonte também não deu certo. Eu não tinha absolutamente recursos e não conseguia achar os patronos na época. E com isso, ao voltar, lá em Conquista, eu tinha muita amizade com uma professora e secretária do ginásio de Conquista, que era de Sacramento, a dona Olga Mariano, cuja memória para mim é assim muito cara, muito cara. Ela tinha uma biblioteca assim notável para o ambiente, né? Pelo tamanho de Conquista. Então ela tinha muitos clássicos da literatura antiga, da literatura francesa, da literatura espanhola e mesmo da nossa literatura. E eu tinha amizade com ela e desde criança, desde uns 8 ou 9 anos, eu frequentava a casa dela, né? Foi lá que eu conheci uma enciclopédia maravilhosa chamada Enciclopédia Trópico. Muitas das imagens da Trópico ainda permanecem na minha memória até hoje. As primeiras imagens que eu tive de Bizâncio, por exemplo, né? A Constantinopla, a capital do Império Bizantino, de Roma, das ruínas romanas, da história romana, da história dos bárbaros. Muitas dessas imagens eu tive através da Enciclopédia Trópico, que a dona Olga tinha, e ela me deixava à vontade, geralmente à noite. Eu ia para lá, para a casa dela, para fazer essas leituras. E o que acontece? Quando ela viu que não tinha dado certo, eu ia nem para São Paulo e nem para Belo Horizonte, ela me propôs, ela falou, olha, o Raul, né, Raul Machado de Castro, o marido dela, o meu marido está estudando contabilidade em Sacramento, você podia ir com ele, fazer um curso de contabilidade em Sacramento. Então, lá vim eu, na Kombi, né, fazer o curso de contabilidade em Sacramento, sendo que eu jamais me interessei por contabilidade, né? Matemática não tem nada a ver comigo. Eu tenho algum interesse pela história e pela filosofia da matemática, mas do ponto de vista técnico não me diz respeito absolutamente à matemática. Então eu vim fazer o curso de contabilidade em Sacramento. E muito mais importante do que o curso, muito mais importante do que o diploma que aos trancos e barrancos eu consegui 3 anos depois, foi o contato
consacramento. Aqui eu notei que havia uma, como se diz, uma atividade cultural intensa. Muitas pessoas já tinham viajado, não tanto para o exterior, mas para o Rio de Janeiro, para São Paulo, Belo Horizonte. A biblioteca da Escola Coronel, onde era o curso de contabilidade, era uma biblioteca muito interessante, muito mesmo, né? Eu nunca tinha visto obras de certos filósofos alemães, por exemplo, Nietzsche, Schopenhauer. Eu vi pela primeira vez lá na biblioteca da Escola Coronel. É claro que eu não tinha um livre acesso a esses livros. Eu lia uns 10 ou 15 minutos antes do sinal, né? Antes de começar as aulas, quando faltava algum professor, né? E às vezes durante o recreio. Eu deixava o recreio para ir ler esses livros, né? Não fui muito compreendido. Logo correu a fama de que eu fugia, eu matava a aula. Eu nunca fiz isso. Nós tínhamos um respeito muito grande pela diretora, né, Dona Araci Pavanelli, cuja memória eu reverencio muito. Então eu jamais fiz isso. Mas correu logo a legenda, né, a fama de que eu matava a aula para ir para a biblioteca. E com isso eu tomei muitos puxões de orelha, sobretudo de alguns professores, né? O Dimas está fugindo para ir ler lá na biblioteca. Mas eu nunca fiz isso. E eu conheci aqui também uma pessoa também maravilhosa, que me influenciou muito, mas muito mesmo, que é um professor de história chamado Euvani Pavanelli, Euvani Oliveira Pavanelli. Ele é o atual diretor e proprietário da Escola Rousseau. Eu devo muito a esse professor, como estímulo, né? Nós mantivemos, ele era professor de história, mas ele teve uma iniciativa que eu acho ainda hoje, eu acho assim, maravilhosa. Ele costumava inserir nas aulas uma aula de conhecimentos gerais. Nessas aulas, ele colocava uma questão, né, de conhecimentos gerais com três alternativas. E quando ele percebeu que geralmente eu acertava, mesmo que fossem assuntos muito diferentes, né? Eu me lembro que uma vez o assunto primeiro foi a Guerra de Secessão, né, nos Estados Unidos. E a resposta era a Guerra de Secessão. E depois a outra questão foi sobre o estilo barroco, o estilo em literatura, o estilo barroco, né, o maneirismo, o final do barroco, aquela transição entre o barroco e o romantismo, né? Eu respondi acertadamente, né? Aí ele ficou muito interessado por mim, muito, e ele me estimulou muito, me emprestou livros, né? Eu nunca vou me esquecer de um desses livros, chamava-se Do Espírito das Leis, do grande jurisconsulto e filósofo francês Montesquieu. Então, nas notas de pé de página, por exemplo, eu me lembro da primeira referência que eu tive ao maior historiador latino, maior historiador romano, que é Cornélio Tácito. Quando, muitos anos depois, eu fui estudar latim, um dos objetivos era ler o Tácito, né, as obras de Tácito no original, porque é considerado dificílimo, o mais difícil dos autores latinos, né? E o primeiro estímulo eu encontrei através desse contato com o professor Euvani. Então, fica aqui de público os meus agradecimentos a essa figura marcante na minha carreira intelectual, professor Euvani Oliveira Pavanelli, né? E também tive um contato, ainda que superficial na época, com a outra pessoa que tanto marcou a minha vida, né, minha carreira intelectual, que é o professor Carlos Alberto Serck, com quem eu me reencontraria mais de 20 anos depois e desenvolveria todo um trabalho intelectual, né? Devo muito a ele, que me deu oportunidade para escrever, né, através das suas publicações, me estimulou no sentido de publicar os livros, né, através da editora Bertolucci.
através de outras editoras. Fala um pouquinho para a gente das suas publicações literárias, quantos livros você tem publicado, qual que é o livro que você tem maior apreço? Então, eu acredito que eu tenha uns 10 ou 12 livros, né? Não tenho muita certeza. Eu comecei estranhamente, né? Aliás, acho muitas vezes muito estranho o meu caminho intelectual. Eu comecei com um livro, uma coleção de pequenos textos em alemão, chamado Diário, né? O Diário, o Tagebuch, em 96. E depois vieram outras publicações. Foram o Nicomédia, né? Romance histórico, passado na época de Roma Antiga, né? Na época do Segundo Triunvirato, Júlio César Pompeu e Crasso. Depois vieram, eu trabalhei durante muito tempo com uma editora, a editora Discovery de São Paulo. Eles me pagavam eram publicações pequenas para ser colocadas em bancas de revista, mas na época eram muito divulgadas. Então o que acontece? Eu vendia os direitos autorais para eles, né? Uma vez que eu precisava. As minhas condições difíceis exigiam isso, né? Mas de qualquer modo foi bom, eu desenvolvi a técnica de escrever. Então escrevi alguns livros sobre a Renascença italiana, sobre Einstein, né? Um tema tão diferente, mas numa abordagem histórico-filosófica. Escrevi sobre Platão, essa figura tão fascinante da filosofia, né? Da filosofia grega, Platão e Aristóteles, maravilhosos, né? Nunca me esqueci de uma não é definição, de uma ideia que Platão nos passa de Deus, né? Que Deus não tem cor, né? Deus não tem figura. Deus é invisível, mas é uma essência, é algo que está além de todas as aparências, né? Porém, Deus é presente. Nunca me esqueci dessa definição de Platão, né? O theos, usia akromatos, né? Afanés, asquematistos, quer dizer que é uma essência que está além da nossa concepção, além do alcance do nosso intelecto, né? Então, são esses os meus livros. Quanto ao meu livro favorito, né, é o Galileu. O Galileu, que é um tanto quanto polêmico, né? Eu acredito que se algum dia se tornar mais conhecido, vai causar polêmica, porque é o ponto de vista que eu adoto na defesa da Igreja Católica diante das críticas ao comportamento da Igreja com relação à ciência. Eu procuro mostrar que, na verdade, a Igreja patrocinou a ciência e contribuiu muito para o desenvolvimento dela, e falo muito, dei esse título, né, devido ao famoso caso Galileu, né, que é considerado como uma falha da Igreja e que eu não coloco como uma falha, ao mostrar o relacionamento que houve da Igreja, sobretudo da ordem jesuíta, dos padres jesuítas, em relação ao desenvolvimento da ciência, com ênfase na ciência da astronomia, né? Na ciência astronômica. Transição difícil entre o chamado sistema ptolomaico e o sistema heliocêntrico. O ptolomaico é aquele que considerava a Terra como o centro do nosso sistema, né? E o Sol e os planetas girando em torno dela. E o sistema heliocêntrico, que considera o Sol como o centro do sistema. Vou cortar aqui, tá? Fala um pouquinho agora, para você, o que define a identidade de Sacramento, né? Nós somos aí ricos em patrimônio material, imaterial. Para você, o que nós temos de mais importante, de mais precioso? Eu acredito que o que Sacramento oferece de mais importante é justamente esse interesse pela cultura. É um interesse permanente, é um interesse que não se encontra facilmente na província, né, no interior.
Sacramento sempre manteve vivo esse entusiasmo. Então, mesmo na falta de recursos, mesmo na falta de uma atenção maior, não é tão merecida, mesmo com as limitações, vamos dizer, sociais, políticas, econômicas, de qualquer modo, Sacramento sempre cultivou esse amor pela cultura. Isso pela cultura intelectual. Isso é impressionante. É o que me atrai em Sacramento. É essa atmosfera. A gente sempre vai encontrar figuras representativas, né, dessa cultura, figuras que marcam essa cultura e que a colocam em foco. Estão sempre trazendo esse entusiasmo à tona, né? É um fruto espontâneo esse entusiasmo. Então é isso. Aqui a gente se sente estimulado a trabalhar intelectualmente. De qualquer modo, você encontra eco ao trabalho intelectual, né? É o ideal? Não. Gostaríamos de mais? Sim. Qual seria uma grande falha? Como sempre, a questão do patrocínio, né? A questão de você colocar, sei lá, como acontecia nas cortes italianas da Renascença, né? A cultura em primeiro lugar, né? Sei lá, esse interesse, né? Assim, vivo, essa participação, o orgulho que o governante sentia de estar ao lado do pintor, ao lado do músico, ao lado do poeta, né? E se colocar como seu patrono. Então, ainda é lógico, então nós ainda não estamos no ideal, mas de qualquer modo, em Sacramento se sente esse esforço, essa luta em prol da cultura, né? O que o professor Carlos Alberto Serck, o Berto Serck, sempre me ensinava, né? Vamos fazer. Mas Berto, é tão difícil publicar um livro. Não, mas vamos publicar, nós vamos publicar esse livro, sim. A publicação de um livro, dizia ele, é um ato de ousadia. Nós vamos mostrar que nós somos ousados, né? Nós vamos mostrar que nós acreditamos, sim, na cultura intelectual. Então, puxa, Sacramento ainda tem um dos poucos jornais escritos que nós encontramos no Brasil inteiro. Grandes jornais como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, estão passando por dificuldades, né? Estão lutando pela sobrevivência, e Sacramento ainda dispõe de um jornal escrito. O jornal escrito é um marco histórico. Representam toda uma fase de história a partir do início do século XIX. É uma forma de expressão digna, né, importantíssima da cultura, não apenas para os intelectuais, os escritores profissionais, mas para todos aqueles que, de qualquer modo, participam da cultura, da realização da cultura, né? Sacramento propõe a realização de festivais culturais. Então, tudo isso dá à cidade uma identidade própria, muito original. Muitas vezes a gente até acha que está, como se diz, nadando contra a corrente, né? Mas é justamente isso que a cidade nos ensina, né? Que mesmo nadando contra a corrente, ainda vale a pena. Né? E, para mim, é a grande lição que nos é dada a todos nós, sacramentanos ou não. Aliás, me considero sacramentano de coração, né? Eu tenho Sacramento como uma verdadeira mãe adotiva, tá? Gosto muito de Sacramento. Que bom, ficamos felizes em saber disso. E fala um pouquinho da sua percepção em relação às culturas tradicionais, né, o patrimônio imaterial, e a modernidade. Como você vê esse rearranjo em Sacramento? Então, ressaltando justamente esse entusiasmo cultural da cidade, nós vemos que Sacramento procura preservar essas tradições.
E o mais interessante é justamente que aqui essas tradições não são vistas como, sei lá, como peça de museu. Aliás, o próprio museu procura se integrar, né, com a vida da cidade. Porque é interessante a palavra museu, né? Museu, hoje, muitas vezes, nos dá uma ideia errada de um depósito de coisas mortas, né, de objetos mortos, distantes da nossa vitalidade, distantes do nosso horizonte vital, e que são vistos como mera curiosidade. Mas, na verdade, a palavra museu em grego significa a habitação das musas, né? O palácio das musas. Então, é onde a cultura do passado ela se integra, ela vai se juntar com a cultura do presente, né? Como parte integrante dessa cultura, como um estímulo para essa cultura. Então, o que acontece em Sacramento é isso. Há um interesse por essas tradições, não como mera arqueologia, né, como algo que está distante da gente, mas como algo que faz parte da nossa vida. Então nós vemos uma superação, por exemplo, de uma interpretação superficial de folclore, do que seja folclore. Procura-se ir além, né, do que por exemplo, uma companhia, uma congada, por exemplo, né? Ela como vínculo de ligação com o passado, mostrando como o passado veio construir o presente, o passado como base do presente. A gente percebe tudo isso na maneira com que Sacramento encara as suas tradições, né? As suas melhores tradições. Para você, qual que é o maior desafio que os artistas, o segmento cultural de Sacramento enfrenta? Então, como dissemos, né, e reiteramos, é a questão do patrocínio, a questão dos recursos, né? Porque a figura do intelectual, a figura do artista, no seu mais amplo sentido, desde o artista de rua até o pintor, né? Desde o declamador até o escritor, né? Desde o sambista, a pessoa que participa, que organiza um desfile, por exemplo, né? Um desfile de carnaval, até o famoso contador de causos. Todas essas pessoas deveriam ser mais valorizadas do ponto de vista do patrocínio, a fim de que lhes fossem proporcionados recursos para a publicação das suas obras, para a divulgação do seu trabalho e para o ócio, né? O famoso ócium cum dignitate, como diziam os latinos, os romanos, né? Esse ócio com dignidade que permite ao artista, né, a mente criadora, trabalhar. E que foi tão importante, por exemplo, na Renascença, né? A Renascença italiana não existiria sem esse patrocínio. Então é nisso é nessa tecla que nós batemos, nós insistimos, né? A questão sobretudo, a maior dificuldade que nós vemos é isso, a questão do patrocínio. E também pensar políticas públicas, né, para chegar até os artistas, escritores, que vai além do patrocínio, né, a relação público-privado tem que andar junto. E fala um pouquinho de algum projeto seu em Sacramento que você considera importante, algumas ações suas, o que você vem realizando aqui em Sacramento? Então, nós estamos trabalhando na Secretaria de Cultura, né, com alguns projetos no sentido de divulgar melhor essas atividades culturais, né, a participação dos diversos grupos culturais, procurando um relacionamento mais próximo com o público. Eu estou participando de um projeto, né, nesse sentido, e também lá no Instituto Madiba, também participando na medida em que o Instituto se preocupa com a formação cultural e social dos nossos jovens, né, e tem, no meu caso particular, me proporcionado assim, uma oportunidade muito grande de participação nesses projetos, através de palestras, através de entrevistas, num contato permanente com a juventude que está sendo formada
pelo Instituto Madiba. Atualmente são esses. Eu estou planejando em breve, talvez para o ano que vem, o relançamento de um livro, né? A nova edição de um livro. São esses projetos. É um dos livros que eu escrevi. E qual livro seria? É uma série de leituras sobre clássicos, tais como a Odisseia, de Homero, algumas obras clássicas. É uma leitura dessas obras, né? Do ponto de vista literário e cultural, o que o senhor acha que falta para os jovens ter essa proximidade com a cultura, com a literatura? Então, nós estamos numa época de transição muito rápida, de mudanças muito rápidas, tá? Então, surge aí, eu não sei qual seria até a expressão correta, né? O esquema da internet. A internet, ela revolucionou as nossas vidas, né? Só que eu, pessoalmente, a vejo como uma arma de dois gumes, porque ao mesmo tempo que ela facilitou muito a comunicação, ela permite uma consulta rápida sobre qualquer assunto, ao mesmo tempo ela criou uma interpretação que me parece muito horizontal da cultura, né? Que não permite um aprofundar. Então eu vejo que o grande desafio é mostrar para os nossos jovens, para a futura geração, que é possível conciliar os avanços, sim, os avanços tecnológicos, com a formação cultural, né? Principalmente através, não sei se estou sendo antiquado, se é antiquado do meu ponto de vista, principalmente através da ilustração do livro, né? Mostrando a importância que a leitura do livro físico tem, né? Mostrando que as bibliotecas e as enciclopédias não são algo obsoleto, que pertence ao passado, mas que pode integrar, sim, e deve integrar a nossa vida cultural. Eu acredito que o maior desafio atualmente seja esse, mostrar ao jovem a importância de manter essa relação com a cultura intelectual, de valorizar esses milênios, muito mais que séculos, esses milênios de história que estão atrás de nós, né, e que são a base da nossa cultura atual, do nosso presente, né? Sim, mas do ponto de vista cultural, literário, qual que é um espaço de referência na cidade de Sacramento para você, um ambiente que você gosta de frequentar? No meu caso, principalmente, são dois, né? A Casa da Cultura, onde nós temos a maior biblioteca da cidade, o ambiente, o anfiteatro, né? O anfiteatro que é tão interessante, fascinante, é mais uma amostra da vocação cultural de Sacramento, impressionante, né? Esse anfiteatro da Casa da Cultura. E o Instituto Madiba, né? Onde encontramos também essa ressonância intelectual, né? Recursos técnicos, anfiteatro e um ambiente também de discussão das ideias que me parece muito importante, muito. E o outro ambiente, a Impacto Editoração, onde as ideias também são muito discutidas, onde livros são planejados, né? Onde revistas culturais são planejadas, são editadas, onde se encontra sempre esse ambiente para a troca de ideias, né? Esses são os três ambientes em Sacramento, né? Que, do ponto de vista intelectual, me interessam muito, né? E, além disso, o próprio arquivo que eu frequento muito, né? O arquivo municipal. É tão rico em documentos históricos sobre Sacramento e região, né? Falando em documento, arquivo, referência literária em Sacramento, escritores que você tem apreço, fala um pouquinho para a gente. Então, nós ainda estou na fase de descoberta da escritora sacramentana, que é a Carolina, né? Não me considero um expert na obra dela, ainda estou na fase de descobrimento.
O professor Carlos Alberto Serck, né, com as suas obras, também me parece uma referência intelectual muito interessante em Sacramento, né? O meu colega, né, foi meu colega de escola e amigo pessoal, que é o professor Amir Salomão Jacó, também cuja vocação intelectual me interessa muito, né, me atrai muito, é objeto da minha admiração. São principalmente esses escritores, né? E alguns outros que, como membro da academia, eu conheço e relaciono a Sacramento, porque se interessam por Sacramento, né? A Academia de Letras do Triângulo Mineiro, da qual eu faço parte, graças também aos esforços do professor Carlos Alberto Serck, que foi quem me apresentou para a academia. Para finalizar, nós gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem aqui para o segmento cultural de Sacramento, para os jovens. Nós queremos dizer o seguinte, que de qualquer modo a cultura, que é esse conceito tão amplo, né, que muitas vezes nós julgamos ter esgotado e não esgotamos, a cultura é fascinante, né? Cultura intelectual, e ela sempre nos oferece descobertas, ela enriquece os nossos horizontes, ela amplia esses horizontes, ela dá sentido à nossa vida, né? Através da arte, da literatura. E eu acredito que com todas as dificuldades ainda vale a pena a gente se dedicar a essa vocação. E a juventude é sempre uma promessa de futuro, uma promessa de esperança. A juventude é aquele sonho do futuro pelo qual todos nós passamos, né? Então é muito interessante você conservar o espírito jovem, né? E esse entusiasmo pela cultura intelectual. Eu acredito que tudo isso vale a pena, né? Então deixamos aqui o nosso agradecimento à companhia, né, por essa oportunidade, e essa é a nossa mensagem aos jovens, né? Podemos terminar com um pensamento também do grande filósofo, né, que era Aristóteles, e que me deixa também fascinado, né? No começo da sua obra-prima, a Metafísica, ele tem um pensamento curto, mas que define a nossa natureza, né? É quando ele diz assim: por sua própria natureza, todo homem anseia pelo saber. Ou seja, esse desejo do saber está impregnado, né, na nossa natureza humana. Pantes anthropoi tueidenai oregontai physei, no grego de Aristóteles. Que maravilha! E o que a cultura e a literatura representou na sua vida? Então, representam tudo isso, né? Representam essa busca, né, de um ideal, de algo que dê sentido à nossa vida, né? Que faça, como se diz, né, uma vida que vale a pena ser vivida. Que poético! Acabou. Com certeza.